Olá a todos, meu nome é Arthur e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a videoaula é de Química, Equilíbrio Químico, mais especificamente. Bem simples, eu vou explicar um pouquinho aqui da teoria, só passar por cima mesmo. Resolvi um exercício que tinha até que bastante gente me pedindo, que eu vi que muita gente com dúvida. Então, bem, vamos passar aqui por cima um pouco da matéria. Em equilíbrio químico, aqui tem algumas condições. Você precisa ter sistema fechado, a reação precisa ser reversível, a temperatura precisa ser constante. E na reação, as velocidades durante o equilíbrio, as velocidades das reações serão iguais e a concentração molar da substância será constante. Bem, aqui a gente tem uma reaçãozinha, bem genérica mesmo, sabe? É só para mostrar aqui, as reações vão estar acontecendo tanto nesse sentido quanto no outro, ao mesmo tempo, sabe? Enquanto os produtos vão sendo formados, eles vão reagindo e formando mais os reagentes, que vão reagindo e formando mais o produto. E assim vai. A concentração molar, para quem não se lembra, é a molaridade, certo? Que é o número de mols sobre o volume, em litros. Que você também pode expressar como a massa sobre a massa molar vezes o volume, também em litros. Isso aqui, de novo, igual a molaridade. Aqui nós temos um gráficozinho, só para indicar isso aqui, ó, que quando ele entra em equilíbrio, a concentração, esse símbolozinho aqui é de concentração, a concentração fica constante, certo? Ela vai continuar aqui com uma reta. E a velocidade também fica constante. A velocidade ela não vai ficar constante, elas vão ficar iguais quando uma estiver em cima da outra, sabe? Elas não precisam estar uma em cima da outra. É só quando elas tiverem a mesma inclinação, sabe? O mesmo ângulo. Bem, aqui nós temos. Vamos mostrar aqui as fórmulas, certo? Para a parte mais matemática. Aqui a gente tem essa reação genérica, 2A gasoso reagindo com 3B gasoso, formando um C sólido e 2D gasoso. Quando a gente estiver falando aqui do Kc, que é a constante de equilíbrio em relação a concentrações, nós vamos estar colocando a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Nesse caso aqui, a concentração de D ao quadrado sobre a concentração de A ao quadrado e a concentração de B vezes a concentração de B ao cubo. Esses números aqui, eles vieram dos coeficientes estequiométricos. E esse aqui, a gente não usou ele porque ele é sólido. O sólido a gente não vai incluir ele na conta do Kc. Só escrever aqui, é a constante de equilíbrio em relação às concentrações. Já o Kp, ele vai ser a constante de equilíbrio em relação à pressão. Vai ser a pressão do D ao quadrado sobre a pressão do A ao quadrado vezes a pressão do B ao cubo. De novo, esses números aqui que eles estão elevados a vem do coeficiente estequiométrico e a gente não usa o C porque ele é sólido. Agora, cabe aqui mostrar uma relação importante, que o Kp é igual ao Kc RT elevado ao ΔN. Esse ΔN aqui, ele é a diferença entre os coeficientes estequiométricos do produto e os coeficientes estequiométricos dos reagentes, certo? É uma diferença. O T é a temperatura. Eu vou colocar aqui no ΔN, só que ele é uma diferença. O R, ele é uma constante, certo? Que é bom você já saber, 0,082. O Kc é justamente esse e o Kp é isso aqui mesmo. Enfim. Observação aqui, nós temos o QC, que é o coeficiente de equilíbrio, o coeficiente de concentração no equilíbrio. Ele é calculado do mesmo modo que Kc. É a concentração dos
produtos sobre a concentração dos reagentes. A única diferença é que o Kc ele é a constante de equilíbrio, o QC ele não necessariamente está no equilíbrio. E a gente vai usar o QC num problema aqui, que é esse aqui da FUVEST. Eu simplifiquei aqui um pouco o enunciado para, sabe, eu não ter que escrever o enunciado aqui e não ficar só falando ele. Bem, ele deu para a gente essa reação do CO gasoso reagindo com H2O gasoso e formando o CO2 gasoso e o H2 gasoso. Ele nos deu que isso aqui tem temperatura constante. Lá ele falou o valor da temperatura, mas é irrelevante. E aqui nós temos o volume. Perdão. O volume do recipiente, 1 litro. E ele deu que ele começou a misturar isso com 1 mol de CO, 1 mol de H2O, 3 mol de CO2 e 3 mol de H2. E bem, isso aqui não está no equilíbrio. Depois que vai entrar no equilíbrio. Bem, qual o sentido? Em qual sentido a velocidade é maior até sentir um equilíbrio? Bem, veja, a reação está acontecendo nesses dois sentidos. Nesse sentido aqui tem uma velocidade 1, certo? Formando o CO2 gasoso e o H2 gasoso. E nesse outro sentido nós temos o V2. Nós temos esses dois sentidos da reação. Já que a gente tem uma... Já que ele não está em equilíbrio, qual dessas velocidades vai ter que ser maior até conseguir gerar um equilíbrio e essas velocidades poderem ser igualadas, sabe? Quando é que essas velocidades vão ser iguais? Bem, para isso, a gente usa o QC. Bem, o QC, ele é calculado do mesmo modo do KC. Ele vai ser a concentração do CO2 elevado a 1, que eu não vou nem colocar. Aqui a gente tem 1, 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 então não vou precisar colocar aqui tá elevado a nada. Vezes a concentração do H2 sobre a concentração do H2O vezes a concentração do CO. Esses valores aqui ele nos deu. A gente vai ter que o QC vai ser igual a 3 vezes 3, 9, sobre 1 vezes 1, certo? Não precisa nem escrever. Que o QC vai ficar sendo igual a 9. Ele nos deu, no enunciado, que o KC ele vai ser igual a 4. Visto que o QC é diferente do KC, é verdade o que ele disse, não está em equilíbrio. Já que o QC é maior do que o KC, a velocidade maior vai ser a inversa. O V2 vai ser maior que o V1. Isso é algo que, sabe, compensa decorar, talvez. Que o QC é maior que o KC, velocidade inversa. Vai precisar gerar o CO para poder igualar essas velocidades. Tem uma justificativa, sabe? Mas eu não acho que tenha alguém interessado nela. E, enfim. B. Calcule a concentração em equilíbrio de cada uma das espécies envolvidas. Bem, essas concentrações não são em equilíbrio. Vamos ver qual que vai ser a concentração em equilíbrio, certo? Bem, o número de mols inicial, ele nos deu. Tá, são esses dados aqui. Nós temos 1 mol aqui, 1 aqui, 3 e 3. Aqui minha letra vai ficando meio ruim porque meus livros estão aqui servindo de tripé. E bem, esse NRNF, essa aqui é uma tabelinha bem útil, certo? Aqui é o número de mols inicial, número de mols que reagiu, e aqui, daqui pra frente na barra, o número de mols que formou. Aqui o número de mols no equilíbrio. E aqui a concentração, certo? Só lembrando isso aqui é de concentração no equilíbrio. Quando eu coloco isso aqui em torno de um elemento, é porque eu estou dizendo a concentração de um elemento. Bem, já que a proporção é 1 para 1, cada x que reage forma um x no produto. Já que a reação tem que ser maior, tendendo esse lado, sabe? A velocidade tem que ser maior para o lado esquerdo. Esses aqui que vão ser formados. Esses vão ser consumidos. O número de mols no equilíbrio, eles não estão sendo formados aqui, certo? Está sendo formado x. Já tinha 1. Então, você vai acabar com 1 mais x.
mesma coisa, 1 mais x. Aqui você está consumindo, então você está perdendo esse x. 3 menos x. 3 menos x. A concentração no equilíbrio vai ser esse 1 mais x, 1 mais x, 3 menos x, 3 menos x. E agora é só lembrar do que é a concentração. É o número de mol sobre o volume em litros. Ele deu o volume 1 litro, então você só vai dividir por 1. Você já tem a concentração no equilíbrio. Agora é só achar o Kc. O Kc vai ser a concentração deles multiplicada, certo? A concentração do CO2 no equilíbrio vezes a concentração do H2 no equilíbrio sobre a concentração do H2O no equilíbrio vezes a concentração do CO no equilíbrio. O que é isso? Isso é a concentração do CO2, a gente achou aqui, 3 menos x sobre 1, que é a mesma coisa de 3 menos x, vezes a concentração do H2, 3 menos x, sobre a concentração do H2O, 1 mais x, concentração do CO, 1 mais x. Ou seja, 3 menos x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado. E o Kc ele nos deu 4. 4, que é igual ao 3 menos x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado. Você pode tirar a raiz quadrada dos dois lados, e aí ir resolvendo as contas, que eu não vou me dar o trabalho de resolver. Você vai chegar que x é igual a 1 sobre 3. Certo? E agora a gente parte para a parte que é achar a concentração de cada um deles especificamente, que é o que ele pediu. Ele não pediu o Kc, tanto que o Kc ele deu. Vamos encontrá-las aqui. Vamos achar aqui a concentração em equilíbrio do CO. O CO, ele é 1 mais x. Então, 1 mais 1 sobre 3. Não vou me dar o trabalho de resolver essa conta, certo? Você pode multiplicar aqui 3 sobre 3, vai ficar 4 terços, certo? 4 terços. Concentração do CO, 4 terços de mol por litro. Concentração do H2O, mesma coisa, certo? 1 mais x, então 1 mais 1 terço, 4 terços de mol por litro. Agora a concentração dos produtos. Concentração do CO2, 3 menos x, ou seja, 3 menos 1 terço, que vai ficar 8 terços de mol por litro. E a concentração do H2, que vai ficar, de novo, 8 terços de mol por litro. Esse aqui é o gabarito da questão. E é isso, eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa podem deixar dúvidas aí. Eu prometo responder. E é isso, obrigado.